Paz a todos. O DMA de hoje é sobre a espada do Espírito. Vamos ler em Efésios capítulo 6, do 14 em diante. Portanto, fiquem firmes, cingindo com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito fala sobre a palavra de Deus, a Bíblia, né? Esse manual que é rico para nós, onde nós aprendemos dia após dia como usar. Devemos estar atentos, né, na palavra do Senhor, porque nós vamos combater o inimigo através da palavra, né? Como se combatia um soldado romano, qual é a forma dele atacar? Era com a palavra. Jesus, quando foi confrontado, ele foi confrontado com palavras, né? E ele respondeu com a palavra de Deus, né? Os coaching, eles ensinam que você responde uma pergunta fazendo outra pergunta. E Jesus falava assim, como está escrito? O que está escrito? Né? Jesus já sabia dessa prática há muito tempo e já nos ensinou. Quando uma pessoa fazendo uma pergunta, nós devemos responder com outra pergunta, né? Quando se vem uma pergunta que nós vemos que ela é com artimanha, né? Então a palavra, que é a espada do Espírito, amém? Nós temos que estar atentos, que é a palavra de Deus, amém? Então nós temos que estar sempre usando essa espada. E a palavra do Senhor fala em Hebreus 4, 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos, propósitos do coração. Amém? Olha que revelação maravilhosa dessa palavra. Quando uma pessoa vem te atacar, você vai responder ela dentro da palavra. Aí essa palavra ela é mais afiada que uma espada de dois gumes. E a hora que ela entra, ela divide, né? Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Então é dividido a alma e o espírito daquela pessoa, quando ela escuta aquela palavra, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Então a pessoa veio falar com você, você usa a palavra, ela entra, ela corta o mais profundo, ela é tão viva, tão eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, que ela penetra a ponto de dividir a alma e o espírito. Ali você não só está dando uma resposta para a pessoa fisicamente, entendeu? Você está dando uma resposta para a pessoa, tanto na alma e como no espírito. Ela vai e ela corta. Então a pessoa passa a entender aquilo que você está falando, tanto no espírito dela, que a alma ela sujeita ao espírito, mesmo que ela milita contra, mas se você ministra no espírito da pessoa, a alma dela fica sujeita. Entendeu? Que a alma é o centro das emoções. Então, a hora que você ministra a palavra de Deus naquela pessoa que você está embasado na palavra, a palavra vem e corta, entra no espírito da pessoa e na alma, e aquela pessoa começa a se examinar até os pensamentos e os propósitos do coração dela. Então, quando você ministra a palavra para a pessoa, o que acontece com ela? Vem o arrependimento. Que aí entra algo que normalmente não entra no espírito da pessoa. Porque o espírito da pessoa, ela precisa ser ativada através do Espírito de Deus.
O que nós vemos de ações espirituais acontece da parte do Senhor de uma forma que é poderosa, não é passageira, né? Nós sempre falamos, e a palavra do Senhor nos ensina, né? Essa luta é leve e momentânea, né? A alegria do mundo, ela faz o quê? Ela é passageira. Então ela não entra lá porque a palavra, a letra, as falas do mundo, ela entra só na alma. Então não tem profundidade. Fica só alguma coisinha gravada. Agora, quando é espiritual, é um cântico, por exemplo, que você ouve, você está ouvindo a palavra de Deus. Aí alegra o teu coração, que é a tua alma, e o teu espírito também é cortado ali. Ele divide, ele entra certinho. É algo poderoso, né? A ponto de julgar. O que é esse julgar? A pessoa, ela examina-se a si mesma. Ela entra numa situação de se examinar. Por mais que ela tente se defender, não tem como ela se defender. Porque você está com a palavra de Deus, não tem defesa. Satanás tentou Jesus, e Jesus foi falando, não tentará o Senhor teu Deus. Transforma essa pedra em pão. Olha, se lança daqui de cima, né? E foi falando, fazendo desafios ao Senhor Jesus. Olha, se prostre e se adore, né? E Jesus foi falando, não, nem só de pão vive o homem, somente a Deus adorarás. Então, o inimigo não foi fazendo outras perguntas, repetindo a mesma coisa, o objetivo, não. Ele foi trazendo outras estratégias e mal sabia ele que Jesus ia deixar isso registrado para nós aprender. Então, uma vez que você lançou a palavra, ela dividiu, ela te dá vitória, você se torna vencedor. É a palavra do Senhor que entrou, ela entra na alma e divide a alma e o espírito da pessoa. E também para nós também, né? Isso, mas por isso nós temos que estar com a espada afiada. Amém, irmãos? Nossa, essa palavra de hoje é maravilhosa. Em Mateus 4:4 também. Vamos ler em Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu. Olha como Jesus respondeu, está escrito. Então, irmãos, vamos começar a responder dizendo assim, ó, está escrito na palavra do Senhor isso. Você está me dizendo isso, mas na palavra do Senhor está escrito isso. E Jesus falou assim, respondeu assim, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Ó, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você já viu na palavra do Senhor que está escrito assim, que o justo viverá pela fé? Né? Viverá se alimentando. Então, eu não sei, é algo tão maravilhoso que nós vivemos pela fé. E nós temos que tomar posse disso e vivermos sim pela fé. Amém? Eu quero ler com você Salmo 119, do 9 ao 11. Salmo 119, do 9 ao 11. 19, do 9 ao 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí vem a resposta. Isso é uma pergunta, né? De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta vem, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Crava a palavra do Senhor dentro do seu coração, para você não pecar contra o nosso Deus. Amém? Isaías 55, 8, 11. Isaías 55, 8, 11. Isaías 55, do 8 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor.
Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu, e para lá não voltam, sem primeiro regue a terra, e fecunde e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que a apraz, e prosperará naquilo que a designei. Então nos ensina aqui o nosso pensamento, não é o pensamento do Senhor. A nossa fala não pode ser a nossa fala, o que eu acho, o que eu penso, mas tem que ser a fala do Senhor, os nossos caminhos. O Senhor vai falando assim, Ele vai dizendo assim, porque os teus caminhos não são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os seus caminhos. Amém? Essa palavra, ela é poderosa. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas para que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então nossa palavra tem que ter um desígnio, tem que ter uma direção. Nossa palavra não pode sair sem direção. Ela tem que ter uma direção. Amém? E eu quero falar aqui também, eu quero ler com vocês em João 5, do 19 ao 20. João 5, 19 ao 20. Não, desculpe. Provérbios 10, versículo 11. Provérbios 10, 11. Provérbios 10, 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos ímpios mora a violência. Guarda isso. A boca dos justos é manancial de vida, mas na boca dos ímpios mora a violência. Preste atenção que quando você for falar com uma pessoa que ela é ímpia, né? Ímpio, a palavra do Senhor ensina para nós que ímpio é aquele que é o desviado, aquele que acha que conhece o caminho do Senhor, que já teve experiência, mas mora dentro dele a violência, né? Quando uma pessoa abandona Jesus, ela se torna uma pessoa violenta, né? Ela, por mais que ela pareça ser boazinha, mas quando ela fala com você, ela fala com violência. Então, por que você vai usar a espada? Para quem vai estar usando com violência contra você. Ah, mas você acha que isso vai acontecer mesmo sendo cristão? Você tem que usar a palavra do Senhor. Porque o diabo, ele era um anjo querubim. Ele é um ímpio, né? Ele é um que se desviou, ele se rebelou contra Deus. Mas ele não tem volta, não tem para ele. Para ele está preparado o inferno e com fogo e enxofre. Amém? Eu quero ler para vocês aqui também Tiago 3, do 1 ao 12. Tiago capítulo 3, do 1 ao 12. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, sabendo que seremos julgados, mas com mais rigor. Porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é indivíduo perfeito, capaz de refrear também do corpo, de todo o corpo. Ora, se colocarmos um freio na boca do cavalo para que não obedeça, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observe, igualmente, há navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeniníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres
marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Amém? Você observou essa palavra, como ela é forte? Como essa palavra ela é forte? Observe, presta atenção. Irmãos, que forma mais maligna, né? Nós vemos aqui na palavra do Senhor, o Satanás, ele usa a língua afiada. Eu lembro da minha mãe, quando os filhos respondiam, ou talvez sua mãe também falava assim, nossa, que língua afiada, né? Estava querendo dizer, que língua petulante, que língua orgulhosa, né? Nós temos que estar atentos para isso, porque essa língua, ela é venenosa mesmo. Ela é venenosa mesmo. É um perigo. É um perigo aqui, ó. Tiago 3, do 1 ao 12. Olha o que nós lemos aqui. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Por ela estar no membro do corpo, ela está entre eles, ela contamina o corpo inteiro. Preste muita atenção, tome muito cuidado com o que você vai falar. Ela só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também ela mesma posta em chamas pelo inferno, pois toda espécie de animais, aves, répteis e seres humanos se domam e tem sido domada pelo gênero humano, mas a língua é capaz de domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Irmãos, cuidado com a sua língua. Eu vou responder, eu não vou me calar, eu vou ter que falar. É assim que o diabo age. O diabo trabalha em cima desta maldade. O método do diabo é você já dar uma resposta rápida. É isso? Tá, em vez de você ser inteligente, responder a resposta com uma pergunta, o diabo fala, não, já fala isso já aqui. Se eu fosse você, já falava logo. Não deixa a conversa para amanhã, não. Né? E vamos ler o último trecho aqui, que Apocalipse 1,16. Apocalipse 1,16. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Amém? Aqui é a visão, né, de Jesus sendo glorificado. Então, quando você para analisar o que você está falando, você começa a educar e vai tirando aonde tem o poder de contaminar o seu corpo inteiro. Né? Onde que uma pessoa vai jogar um veneno no foco. O foco do inimigo é usar a sua língua para você maldizer. Sabe, maledicência significa falar mal. E o Senhor quer que nós usamos a palavra dele como a palavra, a espada do Espírito é a palavra de Deus. Vamos falar tudo que está escrito aqui. Em salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que nós devemos andar. Agora, as palavras dos homens são enganosas. Amém? Não se deixe enganar. Guarde essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Seja abençoado com esta palavra. Use a palavra do Senhor. E quando alguém vir falar com você, você fala assim, está escrito. Aí você corta na alma. Ela está falando para tentar fingir sua alma. Não vai atingir o seu espírito. Se for uma pessoa ímpia, ela vai saber de que forma articular. Mas aí a tua resposta, como você está cheio de Deus, você vai usar a palavra de Deus e vai cortar a alma e o espírito da pessoa. E vai vir, aquela pessoa vai trazer aquela pessoa o arrependimento. Ela vai falar, me arrependo do que eu falei. E ela vai ver que você é uma pessoa de Deus. Amém? Deus te abençoe nesse discipulado ministerial em amor. Em nome de Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém?